Tem alguma específica, Eduardo, assim, que você quer sugerir? Não, qualquer uma, tá bom. E o Luca tinha pedido para fazer uma de LU também. Ah, A de tá. LU eu quero essa 3 aí, essa primeira, que tá Essa na aqui. tela. É. Essa 3. Aqui, a primeira dica é que você tem que trocar essa linha com essa de lugar, né? Então foi por Inverter. isso que deu errado. Não inverteu? Eu não inverti, eu fiz direto, eu tô vendo que tá dando erro aqui. O A, você vai dividir por zero? Então, foi por isso que não faz sentido. Não faz sentido mesmo, tem que trocar de lugar, né? Ah, ok. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer qual? Jacobi? Jacobi, por exemplo, essa primeira aqui. Essa primeira. Resolver o sistema linear abaixo usando o método iterativo de Jacobi. Bom, Jacobi e Gauss-Seidel, eles são bem parecidos, só muda a questão que você vai, no Gauss-Seidel, você vai atualizando já dentro do próprio vetor solução, você vai atualizando, né? Nesse caso aqui do Jacobi, a gente substitui o vetor anterior inteiro, mesmo tendo atualização para o vetor, na interação dada. Então, aqui ele falou para fazer com tolerância de 10 elevado a menos 2. Então, o que, que a gente pode fazer aqui? A gente pode recortar isso aqui, talvez. Vai recortar isso aqui. Colocar na nova folha aqui. A gente organizar melhor o nosso trabalho. Bom, o que acontece? Esse sistema aqui, ó, que é esse sistema? Primeira linha vezes primeira coluna, na verdade, ó, ao invés de chamar x1, x2, x3, eu vou chamar de xyz, para não ficar carregando o índice. Vou chamar o x1 aqui de x, simplesmente de x, o x2 de y e o x3 de z. Então, vai ficar 4x mais y mais z igual a 5. 2x mais 7y mais 2z igual a 1. E, por último, x mais 2y mais 5z igual a menos 2. Então, qual que é a técnica? A técnica é você isolar o x na primeira equação, isolar o y na segunda equação e isolar o z na terceira equação. Então, aqui, você cria quem? Quem que é o x aqui? Como é que eu isolo o x? Vai ficar 5, né, que está do lado correto, o y e o z vai para lá para o sinal trocado, e aí todo mundo dividido por 4. Como é que a gente isola o y aqui, ó, nessa equação aqui do meio? Vai ficar 1 menos 2x que foi para o outro lado, menos 2z que foi para o outro lado, todo mundo dividido por 7. E como é que a gente isola o z aqui? Z é igual a menos 2, está no lugar certo, menos x que foi para o outro lado, menos 2y que foi para o outro lado, e dividido todo mundo por 5, que está multiplicando o z aqui. Pronto. Na teoria lá que a gente viu na sala de aula, isso aqui foi o que a gente chamou da função f1, que depende de y e z. Isso aqui foi o que a gente chamou da função f2, que depende de x e z. E isso aqui foi o que a gente chamou da função f3, que depende de x e y. Então, o que acontece? A gente vai começar com um vetor inicial 0... Não, falou para ficar à vontade para escolher o x0, né? Geralmente, a gente começa com um x0, 0, 0, 0, né? Vamos começar com esse x0 aqui como sendo 0, 0, 0. Pelo menos o primeiro fica fácil de resolver, né? Ou seja, quem vai ser o x1, a primeira interação? Então, a primeira interação, o que vai acontecer? Então, quem vai ser o primeiro valor de x aqui, ó? Então, calculando o f1 de 0, 0, que aqui o y e o z vale 0, 0, então vai dar quem? Substituindo aqui, ó, vai dar 5 quartos, beleza? Então, 5 dividido por 4 vai dar 1,25. Quem vai ser o y? Vai ser o f2 de 0, 0. Por mais que eu já tenha um valor de x aqui, ó, porque agora eu já tenho um novo valor de x, que eu encontrei aqui, 1,25. Mas eu não vou utilizar ele ainda. Então, aqui vai ficar 1 sétimo, tá vendo? Eu vou colocar 0 no lugar do x, 0 no lugar do z,
Então vai ficar 1 sétimo. Aí precisa da calculadora para fazer a conta. Juan chegando. 1 dividido por 7 vai dar... Vou pegar a calculadora aqui. 1 dividido por 7 é 0,143. 0,143. 0,143. E o Z vai dar, F3 de 00, vai dar menos 2 quintos, que eu vou colocar 0 no lugar do X, 0 no lugar do Y, então vai dar menos 2 quintos, que vai dar menos 0,4. Então, quem que é o meu primeiro vetor X1? Vai ser 1,25, 0,143 e menos 0,4. Pronto, como é que calcula o primeiro erro? Para ver se a gente chegou na tolerância, né? O erro, ele é o maior dos números. Quem que é os números? A diferença do x atual pelo x anterior. Então, se você pega esse x atual e subtrai por 0, que era o anterior, então vai dar 1,25 em módulo, sempre em módulo. Então, 1,25. Depois, esse número aqui, que é o y atual, menos o y anterior, que era 0. Então, vai dar 0,143. E, por último, esse número aqui, menos 0, vai dar 0,4. Lembrando que fica positivo porque está em módulo. Então, o maior desses números é 1,25. Então, está maior do que a tolerância, né? Ou seja, não devemos parar ainda. Como é que faz o x2? Então, a segunda iteração. Eu não vou fazer a questão toda, eu vou dar só a ideia para vocês pegarem. Quem que vai ser o novo x? Vai ser o F1 de quem? De 1,25, que é o x, tá vendo? O x não, o y, desculpa. Aqui, ó. F1, y, z. Quem que é o y? 0,143. E quem que é o z? Menos 0,4. Pronto. Agora você vem aqui e joga nessa função aqui, ó. Então, quem que é o x? É 5 menos o y. Então, quem que é o y? 0,143. Depois, menos z. Só que o z é negativo, então vai ficar mais 0,4. Todo mundo dividido por 4. Pronto. Pega a calculadora e faz essa continha aí, ó. Que eu já, inclusive, já esqueci. É 5, vamos lá. 5 menos 0,43 menos 0,143 mais 0,4, todo mundo dividido por quanto? 4. Por 4, dividido por 4. Então, deu 1,31. 1,31. Então, isso aqui deu 1,31. É a nova atualização para x. Para y, você faz a mesma coisa, só que agora utilizando essa função F2. Então, quem que é o y? É o F2 de x e z. Quem que é o x? O x é 1,25. E quem que é o z? Menos 0,4. Então, vai dar quem? 5 menos 2 vezes x, né? 2 vezes x, 2 vezes 1,25 vai dar 2,5, né? 2 vezes 1,25. E depois, menos 2z. Menos 2z vai dar, ó, menos, aqui é negativo, então vai ficar mais. 2 vezes 0,4 dá 0,8. Dividido por 7. Pega a calculadora, faz essa conta aqui. 5 menos 2,5 vai dar 2,5 positivo. 2,5 positivo mais 0,8 vai dar 3,3, né? Não. Errei, deixa eu ver. 5 menos 2,5 dá 2,5. 2,5 mais 0,8, 3,3. Dividido por 7. 3,3 dividido por 7. 0,47. 0,47. Então, esse é o novo valor de y. E o novo valor de z é o F3 de xy. O x é 1,25 e o y é 0,143. Então, vai ficar, colocando aqui, vai ficar menos 2, menos x, né? Menos x, então, menos 1,25.
Menos 2y, então menos 2 vezes isso aqui, ó. 2 vezes isso aqui vai dar 0,286, dividido por 5. Então, aqui fazendo a conta, 2 com 1,25 dá menos 3,25. Então, 3,25 negativo, menos ainda 0. Quanto? 286. 286. Então, deu esse número negativo dividido por 5. Deu menos 0,71. Menos 0,71. Pronto. Agora, quem que é o vetor x, quem que é o x2, né, da nova iteração? O seu x2 vai ser quem? Vai ser formado por 1,31, que é o valor de x, 0,47, menos 0,71. Agora, como calcula o erro da segunda iteração? É o maior dos números. Agora, você vai subtrair essa coordenada aqui de x menos a anterior que você tinha. Então, 1,31 menos 1,25 vai dar 0,06. 0,47 menos 0,146, ou menos 0,143, é 143? Não, 143, vai dar 0,327. E por último, esse aqui menos esse aqui, ó. Agora pegar esse aqui menos esse. Menos esse aqui, né? Inclusive com o sinal, né? Porque aqui ficou positivo, coincidiu aqui é negativo. Então, menos 0,71 menos 0,4, então sobrou 0,31, a distância, né? Ó, você está aqui com menos 0,4. E aqui está menos 0,71. A distância desses dois camaradas aqui é 0,31 positivo. Então, o erro aqui, qual que é o maior desses números? 0,327. Ainda continua maior do que o erro pedido. Deu para entender, Eduardo, a ideia? Vai para a terceira. Vai para a terceira, faz a mesma coisa, só que agora você vai utilizar esses valores aqui, ó, para x, esse para y e esse para z. Você vai jogar nessa fórmula aqui, ó. Nessas fórmulas e vai encontrar os novos valores para x, para y e para z. Depois você pega e subtrai as coordenadas, coordenada a coordenada, e vê qual que é o maior número. Quando esse maior número ficar menor do que 0,01, que é o 10 elevado a menos 2, né? Aqui pedido, aí você para. Entendi. Nossa, então é bem mais simples do que eu estava achando. É bem simples mesmo. Eu não tinha visto eu tinha perdido a aula desse método. Aí eu li só no livro. É muito tranquilo. Aí o de Gauss mudaria o quê? Hã? Gauss mudaria o quê nesse daí? Que é a mesma coisa, só que muda uma coisinha. Isso. Aí o que acontece? Vamos usar esse mesmo exemplo aqui para poder exemplificar. Cadê meu mouse? Meu Deus, sumiu. Tá aqui. Vamos usar esse mesmo exemplo aqui para Gauss-Seidel. Gauss-Seidel, aí o que acontece? Aqui, ó, você começou com 0, 0, 0, né? Aí você pegou, substituiu aqui, ó. Substituiu 0, 0, 0, conseguiu esses números aqui, tá vendo? Aí o que acontece? Quando você pegou e colocou 0, 0 aqui, ó, você usou esses dois aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Você usou esses dois aqui. Deixa eu ver, no X, você usou o Y e o Z. Beleza? Para fazer o X. Aí você conseguiu esse valor aqui, né? Agora, esse valor aqui, você já iria usar ele aqui já, ó. Você já tem um valor atual para o X, tá vendo? Você não precisa usar esse zero aqui anterior, do vetor todo. Você já tem 1,25, aí o novo Y do Gauss, você já poderia usar 1,25 e 0, porque o Z ainda você não tem. O Z você obrigatoriamente teria que usar esse aqui, que você não calculou ainda, né? Então, você utilizaria, tá vendo? É XZ. Só que o X, você já tem um X novo, que você encontrou aqui em cima, que é 1,25. Então, você poderia usar isso aqui para usar o Y. Encontrou o valor de Y, agora você já tem dois valores novos. Então, você iria usar esse aqui, no lugar do zero que você já tem,
e você usaria esse aqui no lugar do y, ou seja, o novo z dentro da mesma iteração, ou seja, esse valor aqui ia ser modificado e esse valor aqui já ia ser modificado, porque aqui você ia utilizar já 1,25 que você tem e usar o 0,143 que você para encontrar o novo z, ou seja, o novo z já seria esses números aqui já seria modificado já. Entendeu a diferença? Sim, entendi. Bom, voltando no LU que você tinha pedido lá, cadê? Jacob? LU tá antes. É esse 3 aqui, né? Ó, esse 3 aqui, vamos recortar ele aqui. Mas era só no coisa de zero mesmo. Depois que você explicou, já entendi. Ah, tá. Então tá ótimo. Vamos resolver, que o Luca tinha pedido, acho que ele não tá aí, né? Vamos resolver isso aqui para a gente poder exemplificar o método de LU. Bom, aqui o que acontece? Como esse camarada aqui, os pivôs vão ficar na diagonal principal, né? Nos multiplicadores, sempre você vai dividir, para poder zerar esses dois camaradas aqui e depois esse aqui, você tem que dividir por esses números aqui, né? Para os multiplicadores, sempre a fórmula dele é pegar o elemento da posição e dividir pelo número que esteja na diagonal dele, né, na diagonal principal. Então, nesse caso aqui, como ele está zero, você não pode começar dessa maneira. Então, você teria que fazer o sistema equivalente, a gente sabe que a gente pode trocar de lugar uma linha com a outra. Você poderia começar a matriz A original, que a gente chamou de A0, dos coeficientes, você poderia começar com a matriz 1, 2, 3, trocando essa linha com essa aqui de lugar, por exemplo, e depois 0, 1, 2, e essa aqui você pode manter no mesmo lugar que ela está. Então, essa aqui seria a matriz A0, ou seja, o seu sistema, ele ia ficar o quê? Aqui, novamente, eu vou chamar o x1 de x, o x2 de y e o x3 de z. Então, ele ia ficar como? Ele ia ficar primeira linha vezes primeira coluna, ou seja, ia ficar x mais 2y mais 3z igual a cadê? Como você trocou essa linha de lugar, esse número aqui trocou com um lugar com esse aqui também, né? Então, igual a 2. Depois você ia ficar com 0 aqui, aí ia ficar com y mais 2z igual a 1. E por último, 2x mais 3y mais 4z igual a 3. Então, esse aqui seria o seu sistema com a matriz A0 dos coeficientes dessa maneira. Então, a gente precisa, para poder fazer o método de LU, a gente precisa de 7 passos, né? Então, o primeiro passo, eu só abrir aqui para a gente poder acompanhar, cadê? O primeiro passo, você precisa... LU. Embora aqui, para o resumo, né? Aqui, esses passos aqui, né? De 1 até 7. Então, primeiro passo, obter a matriz A0 dos coeficientes, que é exatamente essa aqui. Antônio, engano. Isso, boa tarde, Antônio. Então, o primeiro passo é fazer a matriz A0 dos coeficientes. Então, é esse aqui, a gente já fez. O segundo passo. Obter a matriz M0, né? Ó, obter a matriz M0 dos multiplicadores que elimina a primeira variável a partir da segunda linha e sua inversa. Então, quem vai ser o M0? Aqui nesse caso aqui, ó, eu preciso eliminar o M0, é a matriz multiplicador que zeraria esses dois camaradas a partir da primeira linha. Então, o meu M0 seria a matriz formada por 1 na diagonal,
principal, 0 acima da diagonal, aqui também 0, e aí esses dois camaradas que aparecem aqui seria o M21, com sinal trocado, né, negativo, M21 negativo, e aqui o M31. E quem que é o M21? O M21 é exatamente o A21 dividido por A11, e o M31 é o A31 dividido pelo A11. Então, por isso que esse A11 aqui não pode ser 0, tá vendo? Eu precisaria trocar de lugar, esse aqui é o A1 da história, ó, da teoria. Eu precisei trocar de lugar, então nesse caso aqui, o M21 deu 0, porque o A21 original é 0, 0 dividido por 1, né? Deu 0. E esse aqui, 2 dividido por 1, deu 2. Então a matriz M0 ficou como? A matriz M0 ficou 1, 0, 0, 0, 1, 0. Aí, como é negativa, aqui, menos 2, 0 e 1. Obter essa matriz e a inversa dela, né? O segundo passo é obter a inversa. A inversa é pegar essa matriz aqui e trocar o sinal. Basta a gente trocar onde é que era negativo ficar positivo, onde é que era positivo ficar negativo. Então, vai ficar 1, 0, 0. Ó, aqui, 0 e menos 0, não vai... Não, tanto faz o sinal, né? 1 e 0. Aí, esse 2 está negativo, ele vai ficar positivo. Aqui, 0 e aqui 1. Então, trocou só o sinal, trocaria o sinal desses dois números aqui, ó. A matriz inversa troca o sinal desses dois números aqui, de acordo com a teoria, né? De acordo com a teoria, aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, a matriz M0 é essa matriz aqui, tá vendo? Aí a matriz inversa, basta você trocar o sinal desse camarada e desse camarada, tá vendo? O que é negativo fica positivo, e o que é positivo fica negativo. Então, essa é a M0. O terceiro passo, ó, o segundo passo é obter M0 e a inversa. O terceiro passo, o que eu vou fazer? Eu vou obter a matriz A1. Essa matriz A1 é a multiplicação da M0 vezes A0. Então, o terceiro passo obter a matriz A1. É a matriz A0 vezes a matriz M0. Nessa ordem, viu, gente? Tá vendo? Porque a gente sabe que matriz não comuta. Então, eu até copiei errado, né? É M0 primeiro. M0 primeiro vezes A0. Então, a matriz A1 é a matriz M0, que é a matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, essa aqui, ó, menos 2, 0 e 1, vezes a matriz original dos coeficientes, que é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 0, 1, 2 e 2, 3, 4. Aí vocês fazem a continha aí, a multiplicação de matriz, e obtêm a matriz A1. Então, vamos lá. Primeira linha vezes primeira coluna vai dar 1. Primeira linha vezes segunda coluna vai dar 2. Primeira linha vezes terceira coluna vai dar 3. Agora, segunda linha vezes primeira coluna, ó, 0. Esse com esse zerou e esse com esse zerou. Segunda linha com segunda coluna vai sobrar esse 1 do meio. Segunda linha com terceira coluna vai sobrar um 2, né? 1 vezes 2. E depois, terceira linha com primeira coluna vai sobrar, aqui é menos 2, né? Menos 2 vezes 1, menos 1. Esse aqui zerou e esse aqui zerou. Menos 2 com mais 2, zerou, né? Depois, terceira linha com segunda coluna vai dar menos 4. Esse aqui zerou. E esse aqui deu 3. Então, menos 4 com mais 3, então sobrou menos 1. E depois, por último, aqui deu menos 6. Menos 6 aqui zerou. E aqui deu 4. Então, menos 6 com mais 4 deu menos 2. Então, essa aqui é a matriz A1. O quarto passo
é obter a matriz M1 dos multiplicadores que elimina a segunda variável a partir da terceira linha e sua inversa. Então, quem que é a M1? Quarto. Agora, eu quero eliminar esse camarada aqui, ó. A partir da segunda linha, quem que vai eliminar? A partir da segunda linha, então eu quero eliminar esse camarada aqui. Como é que é a matriz M1? M1 é a matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, e aqui aparece quem? Aparece menos o M31 e 1. Quem que é o M31? É esse camarada aqui modificado, lá na teoria eu chamei de asterisco, né? Porque esse camarada aqui não é o original da matriz, né? Se você olhar o original da matriz aqui, ó, ele é o 3, tá vendo? Ele tá na posição do 3. Aqui na teoria, ó, se vocês dão uma olhada aqui na teoria, eu coloquei um asterisco para poder falar que ele é modificado. Por quê? Ó, aqui, ó. Quem que é o M1? Tá vendo? M32 asterisco. Por que asterisco? Porque esse camarada, ele já não é o original da matriz. Deixa eu ver se fala aqui. Aqui, ó, tá vendo? O M32, na verdade, é esse camarada aqui, dividido por o... Deixa eu ver mais em cima. Esse aqui é os originais, né? Agora, esse aqui, ó, já não é o A32, não é o A32 original, e o A22 não é o original. Ou seja, quando você pega esse aqui, ó, essa conta que você está fazendo aqui, nem esse número aqui, que é o A2, não é o A22 original, e nem esse aqui não é o A32 original, A31 original, né? Ou A31 não, é A32, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, segunda coluna, 32. Dividido pelo A22 asterisco, ou seja, aqui, quem que é o M, vamos colocar asterisco aqui, nesse camarada aqui, quem que é o M32? Seria o menos 1 dividido por 1, ou seja, deu menos 1. Então, quando você preenche na matriz M1, vai dar 1, 0, 0, 0, 1, 0. E aqui vai ficar 0. Como tem um sinal de menos aqui, ó, como ele deu menos 1, então vai ficar 1 positivo e 1 da diagonal. Então, essa é a M11. E a inversa dela, a gente precisa, quem que é? Basta trocar o sinal, né? Basta trocar o sinal dessa aqui. Então, vai ficar 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Agora, ao invés de 1 positivo, vai ficar menos 1 e 1. Pronto. Agora, opa, aqui não. De acordo com a teoria, eu já tenho condição de calcular no outro passo, no próximo. Ó, pronto, obtive a matriz M1 e a inversa. Agora, o quinto passo, eu vou meter a matriz A2, que é, na verdade, essa A2 aqui já é a matriz U do LU, né? É a multiplicação de M1 vezes A1. Então, quinto passo... Não, peraí. Onde é que eu estava? Uai, cadê minha página, gente? Aqui. Não, não é essa aqui, não. Acho que é essa aqui. Aqui. Um tanto de página aqui, estou confundindo. Bom, agora o quinto passo. Vamos lá, o quinto passo é obter a matriz A2, que na verdade essa matriz A2 já é a matriz U. Ela, na verdade, vai ser a multiplicação do M1 vezes o A1. Então, o M1, quem que é o M1? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, vezes a matriz A1. A matriz A1 é essa aqui, ó, do passo 3, que a gente obteve ela, né? Que é a matriz 1, 2, 3, 0, 1, 2, 0, menos 1 e menos 2. Então, quando você faz a multiplicação dessas matrizes, vai dar a matriz escalonada de Gauss, né? Que é a matriz U. Então, primeira linha vezes primeira coluna dá 1, primeira linha, segunda coluna, 2, primeira linha, terceira coluna, 3. Segunda linha, primeira coluna, 0. Segunda linha com segunda coluna, deu 1, aqui no meio.
Segunda linha, terceira coluna, deu 2. E deu 2? Segunda linha com terceira coluna. Zerou. 1 vezes 2, deu 2. E terceira linha vezes primeira coluna. Zerou aqui, zerou aqui. Terceira linha com segunda coluna. Zerou. Aqui deu 1 com menos 1. Zerou. Zerou aqui. Aqui, boa tarde, Arthur. Aqui deu 2 e aqui deu... Nossa, deu infinitas soluções. Esse aqui? Ou a gente fez alguma conta errada? 0 vezes 3 deu 0. 1 vezes 2 deu 2. E 1 vezes menos 2 zerou. Alguém fez essa questão 3 do trabalho? Eu não fiz essa. Tem que perguntar no grupo se alguém fez. É porque aqui, ó, o que está acontecendo? Esse aqui é o nosso passo, quinto passo, né? É esse aqui, a matriz, que será a matriz 1. Então, no sexto passo, a gente vai ter a matriz L, que é a multiplicação das duas inversas no sexto passo. A gente vai pegar a matriz L, vai ser a inversa essa, vezes essa outra, que a gente já calculou lá. Quando você pega, cadê a M0 inversa? A M0 inversa é essa aqui, ó. 1, 0, 0, 0, 1, 0. E 2, 0, 1. 2, 0, 1. 2, 0, 1. Isso aqui multiplicado por essa aqui, ó. A M1 inversa. Então, 1, 0, 0. 0, 1, 0. 0, menos 1 e 1. Então, essa matriz L, né? Primeira linha, primeira coluna, deu 1. Primeira linha, segunda coluna, deu 0. Primeira linha, terceira coluna, também deu 0. Segunda linha, primeira coluna, deu 0, 0, zerou, né? 0, 1 e 0. Depois, 0, 0 e 0. Depois, 2 vezes 1, 2. Aqui zerou e aqui zerou, então deu 2. E, por fim, não, falta mais duas contas. Essa aqui vezes essa aqui deu 0, 0 e menos 1. E esse vezes esse deu 0, esse vezes esse deu 0 e esse vezes esse deu 1. Então, essa matriz L, tá vendo? Então, ela deu uma triangular. Agora, nós tivemos o sistema AX igual a B. Nós queremos resolver esse sistema. A gente chama o A de L vezes U. Então, nós vamos ter L vezes U vezes X igual a B. Agora, nós chamamos o X de Y. Ó, o X de Y. E depois LY de B. Então, tem dois sistemas. Ó, o LY vezes B, a gente resolve primeiro esse. E esse aqui em segundo lugar. Depois que a gente descobre quem que é o Y. Porque quando a gente pega a matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 2, menos 1 e 1, e multiplica pelo Y, quem que é o Y? O Y1, Y2, Y3. Quem que é o B original? O B original é 2, 1, 3. 2, 1, 3. Aí vai ficar quem? Vai ficar Y1 igual a 2.
Depois, 0 vezes y1 mais y2 igual a 1. Então, y2 igual a 1. E depois, 2y1 menos y2 mais y3 igual a 3. Olha, 2y1, então dá 4, menos o y2, que é 1, né? Mais y3 igual a 3. Aqui o y3 deu quem? Deu 0, né? Porque aqui deu 3, mais quem? Que dá 3. Então, o y3 é 0. Agora, a gente volta aqui na U. Quem que é a U? A U é essa matriz A2, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 0, 1, 2. 0, 0, 0. Multiplica, eu estou chamando de XYZ, né? O original lá. XYZ igual a Y. Quem que é o Y? Y1, Y2 e Y3. Então, aqui, ó, o Z ficou livre, tá vendo? 0x mais 0y mais 0z igual a 0, né? Então, é como se tivesse ficado livre essa última opção aqui, né? E aqui ficou quem? Ficou y mais 2z igual a quem? Igual a 1. E ficou x mais 2y mais 3z igual a 2. Daqui a gente pode tirar que o z pode ser, ou o y, né? O y pode ser 1 menos 2z. E aqui a gente pode tirar que o x é quem? Dá para ficar tudo em função de z, né? O x é 2 menos 2y. O que é o y? 1 menos 2z. Menos 3z. Passou para o outro lado, né? Então, quem que é o x? 2 menos 2. Mais 4z, né? Menos 3z. Então, deu. Cortou. O x deu igual, por incrível que pareça, deu igual a z. Então, o y é isso aqui, o x é igual a z, e o z pode ser qualquer coisa, né? Então, quem que seria a solução? O x é igual a z, o y é igual a 1 menos 2z, e o z, ele mesmo, né? Ficou claro, gente? Então, uma solução para isso aqui seria quem? Seria pegar o z igual a 1, por exemplo. 1, menos 1 e 1. XYZ, né? Cadê o sistema original? Só para a gente fazer um teste aqui. Se a gente não errou conta. O sistema original era esse aqui, né? Só recortar ele aqui. Deixa eu colocar ele aqui na biblioteca, que eu consigo colocar ele na mesma página aqui. Bom, vamos testar essa solução aqui. Para ver. Por exemplo, quando você pegar, por exemplo, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 3. Peraí, na verdade, a gente trocou de lugar, né? A gente pegou 1, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 3, 4, e multiplicar pelo vetor 1, menos 1 e 1, vai dar quem? 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 vezes menos 1 deu menos 2, então deu menos 1
mais 3 deu 2. Ó, 1 vezes 1, vou fazer esse passo a passo aqui, ó. 1 vezes 1 deu 1, 2 vezes menos 1 deu menos 2, e 3 vezes 1 deu 3. Então, esse aqui deu 2 positivo. Agora, 0 vezes 1 deu 0, 1 vezes menos 1 deu menos 1, e 2 vezes 1 deu 2. Então, deu 1 positivo, e aqui deu 2 vezes 1 deu 2, 3 vezes menos 1 deu menos 3, e 4 vezes 1 deu mais 4. Então, 6 menos 3 deu 3. Então, na verdade, deu o vetor 2, 1, 3, né? Porque a gente trocou esse aqui com esse aqui de lugar, não foi? Então, esse aqui ficou, na verdade, 2, 1, 3. 2, 1, 3. Tranquilo, gente? Valdomiro, você vai postar isso lá hoje, né? Sim, até o início da noite. Tá, beleza. Mais alguma, gente? Fizemos uma de Jacob e uma de LU. Eu acho que tá tranquilo por mim, Valdomiro. O resto tá bem de boas. E é bem parecido umas com as outras. Sim. Lagrange. Lagrange, vamos lá. Lagrange aqui. Faça 2 dos 4 exercícios. Tem preferência, Arthur, para alguma? Tenho não. Pode ser qualquer Não? um. Qualquer É uma? porque nessa aula eu não assisti essa aula. Vamos lá, pegar essa aqui. Então, eu tenho esses pontos. Deixa eu ver se eu traçar esses pontos aqui. 2, 3, dá tempo. Então, vamos pegar esses pontos aqui. O ponto A é 0, 1, 1, 4, 0, 1, 1, 4, 1, 4, 2, 11 e 3, 22. Dá um zoom aqui para a gente enxergar eles. Aqui, ó, A, B, C, D. Tá, vamos deixar isso aqui quieto por enquanto. Vamos lá. O polinômio de Lagrange que passa por esses pontos. Então, a gente tem uma ideia, seria mais ou menos assim, né? Teria um ponto 0, 1, 0, 1, depois 1, 4, mais ou menos aqui, depois 2, 11, mais ou menos aqui, e 3, 22, mais ou menos aqui. Então, eu teria esses pontos, então tem 4 pontos, então eu vou procurar um polinômio de Lagrange de grau 3, que vai ser o quê? Vai ser o y0 vezes o L0, mais o y1 vezes o L1, mais o y2 vezes o L2, mais o y3 vezes o L3 de x. Lembrando que aqui o y0, esse aqui é como se fosse o ponto x0, y0, esse aqui é como se fosse x1, y1, esse aqui x2, y2, e esse aqui x3, y3. Quem que é o L0? O L0 é o polinômio que ele vale 1 quando x é igual a x0 e vale 0 quando x não é o x0, né? Então, a ideia para construir esse camarada seria x menos x1, x menos x2, x menos x3, dividido por x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3. Por quê? Quando você colocar x0 no lugar do x,
Aqui vai ficar x0 menos x1. Aqui vai ficar x0 menos x2, só que x0 menos x2 vai cortar com esse, e esse aqui vai dar 1. E se você colocar qualquer outro camarada, se você colocar x1, x2 ou x3 aqui no lugar do x, você vai, se colocar x1, por exemplo, ele vai zerar esse primeiro termo, se colocar x2 vai zerar o segundo, se colocar x3 zera o terceiro. Então, isso aqui, ele vale 0 em x1, x2 e x3 e vale 1 em x0. Essa é a técnica, né? Então, vamos lá. Quem que é o L0? X menos x1, então vai dar x menos x1 menos 1, x menos x2, x menos x3, que é 3, dividido por x0. Quem que é x0? É 0, né? 0 menos x1, então 0 menos 1 vai dar menos 1, 0 menos 2 vai dar menos 2, e 0 menos 3 vai dar menos 3. Então, menos 1 vezes menos 2 vezes menos 3 dá menos 1 sexto, que multiplica esse vezes esse vai dar x ao quadrado, menos 2x com menos x vai dar menos 3x, menos 1 com menos 2 vai dar 2, ainda multiplica por x menos 3. Então, esse aqui vai dar menos 1 sexto, que multiplica x ao cubo, menos 3x quadrado. Cadê? Esse vezes esse vezes esse. Agora, esse vezes esse, menos 3x quadrado de novo, e por último aqui, último não, né? Mais 9x, depois mais 2x, e por último, menos 6. Aqui dá para dar uma ajeitada ainda. Então, dá x ao cubo, menos 6x quadrado, mais 11x, menos 6. Beleza? Então, eu tenho esse número aqui, esse polinômio. Da mesma maneira, vocês fazem o L1. Eu não vou fazer a conta toda, mas quem que é o L1? É a mesma ideia, só que agora ele vai valer 0 em x0, x2 e x3, e vai valer 1 em x1. Então, quem que é o L1? L1 de x vai ser x menos x0, aí eu vou saltar o x1, né? X menos x2, x menos x3. Todo mundo dividido por x1 menos x0, x1 menos x1 não pode, lógico, né? Eu vou saltar ele. E x1 menos x3. Pronto. Faz esse polinômio, vai encontrar alguma coisa parecida com isso. Quase um Jacob. E aí, porque tem a fórmula de bolo, né? E aí o L2. O L2, o que acontece? Ele vai zerar em x1, x0, x1 e x3, e vai valer 1 e x2. Então vai ficar x menos x0, x menos x1, aí você salta x menos x2, né? Aí x menos x3, dividido por x2 menos x0, x2 menos x1 e x2 menos x3. Pronto, faz isso aqui também. E por último, o L3, que vai ficar o quê? X menos x0, x menos x1 e x menos x2. Dividido por x3 menos x0, x3 menos x1 e x3 menos x2. Pronto. Faz esses três polinômios, volta e joga nessa fórmula aqui, simplifica, coloca os termos em comum em evidência e tal. E aí vocês podem desenhar lá no GeoGebra que vocês vão ver que vai bater em cima desses pontos. Desses pontos aqui, né? Tranquilo? Tranquilo ou não, gente? Tranquilo? Tranquilo, Antônio Neto falou. Arthur falou que sim. Tá tranquilo e o Antônio também. Se colocar no chat. Tá bom. Tá com problema de conexão aí? Sim. Mais alguma, gente? Mais alguma? Não, por mim tá ok. A Giovana tá tranquilo. Juan, Antônio.
Quando a turma é pequena, dá pra gente citar nominalmente, né? Ó, só temos nós 5 aqui. Por mim, tranquilo. Juan também. Então, por hoje é isso, então, né? Se tiver alguma dúvida, vocês mandam lá no grupo ou no Classroom que eu respondo.